Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 15 até o verso 24, nós encontramos a conhecida parábola da grande ceia. Em Lucas 14, a partir do verso 15, nós lemos: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém, amém. Eu quero falar sobre a parábola da grande ceia e o reino de Deus. Eu quero fazer uma relação entre esta parábola da grande ceia e o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, em Mateus 13, nós vamos encontrar várias parábolas que Jesus vai contando e vai dizendo o reino dos céus, e vai comparando o reino dos céus a uma pérola de grande valor, a um campo que alguém vende tudo para comprar aquele campo, e ele vai falando sobre o reino de Deus. Mas aqui nessa parábola, a gente vai encontrar Jesus fazendo uma relação, aí já dentro da visão de Lucas, ele já vai fazer uma relação agora com o reino de Deus, e ele aproveita, né? Jesus aproveita a ocasião de estar ceando, que recebeu esse honroso convite, vamos dizer assim, dos fariseus, dos judeus ali presentes, né? Ele vai participar daquela ceia e alguém no meio do povo vai dizer assim, diz o texto no verso 15, Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus aproveita e diz assim, ele porém respondeu: Certo homem, aí vai contar uma parábola. Uma parábola é uma história com um fundo de verdade, um ensinamento. E era uma estratégia bastante usada por Jesus naqueles dias, pelos rabinos, por aqueles mestres que iam ensinar alguma coisa. Até hoje, o contar a história nos atrai. E contar a história não atrai só criança, não. Os adultos também. A gente também gosta de ouvir histórias. E a gente presta mais atenção quando alguém vai contar uma história. E dependendo da história, a gente vai dobrar ainda mais a nossa atenção. E a história, que é uma parábola contada por Jesus, ele inventou uma historinha para trazer alguns ensinamentos. Só que essa história, ela pode ser alegorizada e a gente vai encontrar explicação, entendimento, para ver quem é esse Senhor que preparou essa ceia, o que é que significa essa grande ceia, quem é aquele servo que vai trabalhar para convidar
trazer os convidados depois. Quem é aquele que é convidado e começa a apresentar suas desculpas? Então, na parábola, quando a gente vai estudar um texto desse, a gente separa todos os personagens presentes ali naquela parábola. E a gente observa o que ensejou o contar aquela história. Porque Jesus é muito inteligente. Ele não ia sair com uma história do nada, sem nexo. Então a parábola surge dentro de um propósito, dentro de um ensinamento que Jesus quer entregar, e cada elemento da parábola nos revela ensinamentos. O fechamento da história é outro grande ensinamento. Então, quando a gente se debruça para estudar uma parábola dessa, a riqueza de informações, de revelações, de conhecimento, de ensinos práticos para as nossas vidas, um monte. Eu quero separar aqui alguns e usar o mínimo de tempo possível para eu ministrar aqui uma palavra ao seu coração. Amém? Então, a parábola da grande ceia e o reino de Deus. Então, o primeiro destaque, o primeiro grande ensinamento que eu trago aqui é: no reino de Deus não existe discriminação ou acepção de pessoas. No reino de Deus não existe discriminação, acepção de pessoas. Você entendeu isso? Ora, quem são os primeiros convidados desta parábola? E a segunda pergunta que eu faço para a nossa reflexão: e quem são os últimos convidados desta parábola? Jesus deixou alguém de fora? Chamou os fariseus, os judeus, que eram os, vamos dizer assim, os convidados especiais. Foi exatamente para eles que Jesus veio. Ele mesmo diz: eu vim para os meus e os meus não aceitaram. Aí Jesus vai fazer esse convite mostrando que não há acepção de pessoas mesmo. No reino de Deus é assim: todos podem chegar à mesa. Todos são convidados à mesa. Amém? Então, quem são esses convidados especiais? São os judeus, são os fariseus, todos aqueles religiosos. Quem são os pobres? No texto de Lucas 15, verso 21, então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres. Depois ele diz: os aleijados, os cegos e os coxos. Ora, partindo do princípio de que nós estamos dentro de uma parábola, e para que a gente entenda essa parábola, a gente precisa compreender os elementos desta parábola. A questão agora é: quem são esses pobres? Você já parou para pensar nisso? Pobre, no texto e na palavra usada aqui no texto original, no grego, pobre é aquele humilde, é aquele desamparado, é aquele indigente. Não tem ninguém por ele. Essa palavra, ela acontece também, é usada em Mateus capítulo 5, no verso 3, quando Jesus começa o seu sermão do monte e fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tradução mais conhecida que a gente usa é humildes de espírito. No texto grego é uma palavra, pobre. Petokos, a mesma palavra que está aqui em Lucas 14, é a mesma palavra que está lá em Mateus 5, verso 3. Ora, se a gente tirar humildes de espírito e colocar o pobre aí a gente vai começar a entender mais o que Jesus está querendo nos ensinar. E se a gente quer saber quem é um pobre, se a gente quer reconhecer um pobre de verdade, desse que Jesus se refere aqui, então a palavra, um estudo mais aprofundado dessa palavra do pobre, até porque o que mais tinha naquela época, nos dias de Jesus, eram pobres. Então a sociedade naquela época era de uma pobreza terrível. Então não é só um pobre, é um pobre qualquer. O que Jesus está dizendo assim, que se a gente quer saber quem é esse pobre, a gente vai olhar para ele e ver
ele tem alguma coisa em seu favor? Tem alguém por ele? Então o pobre é aquele desvalido, sem esperança. Se a gente quer saber e entender mais profundamente quem é esse pobre, basta a gente ir para o funeral e ver naquele funeral os parentes daquele morto e ver o desespero daquele povo chorando. Você já foi no funeral e viu aquele que não tem esperança? Que a sua esperança está só nessa vida? O choro, o desespero. Porque quando você tem uma esperança, você se controla mais. Você sabe que Deus está no controle de tudo e da situação. E Ele vai fazer algo. E o milagre vai acontecer. E Ele virá com o seu consolo, com o seu conforto, com o seu refrigério. Aí já começa a trazer aquela tranquilidade. O pobre, ele está desesperado. Então o desesperado é chamado para vir à ceia do Senhor, para encontrar esperança no Senhor da ceia. Você entendeu isso? Então o pobre é aquele que não tem esperança, está perdido. Não é só pobreza material, mas é pobreza espiritual, que Jesus vem para trabalhar na parábola da ceia e dizer: pode vir, porque você vai ser alimentado na ceia, nas bodas do Senhor. Você entendeu isso? Aí o Senhor diz assim: sai depressa pelas ruas, pelos becos, traz aqui os pobres, traz os aleijados. Os aleijados, quem são esses aleijados? A palavra aqui, que é usada como para aleijado, é anaperos. Duas palavrinhas, anaperos. Aná significa intensamente, e o peros é mutilado. Então ele está falando aquele que está mutilado intensamente. Não é só um aleijadozinho qualquer. É um profundo, intenso aleijamento. É aquele que está ferido profundamente. Está ferido. Ora, se Jesus está dizendo que o Senhor convida aqueles feridos, é porque tem cura para eles. Olha, meus queridos, você conhece alguém que já foi ferido? Ferido na alma. Você conhece alguém ferido? Eu sei que você conhece. Todos nós conhecemos. Quando Jesus chama para a ceia, Ele diz ao servo: traga os feridos. Mas aquele que está tão ferido, que anda como um aleijado, porque eu tenho cura para ele. Jesus tem cura para a ferida da sua alma, meu querido. E só Ele tem essa cura para ministrar na sua vida. Mas o problema é que, geralmente, o ferido, ele não quer se curar. Há uma resistência à cura. E às vezes eu fico imaginando, por que o medo da cura? Pode ser que é aquela reação natural de que o médico vai ter que fazer uma cirurgia. E a gente tem medo de cirurgia. Tem medo de injeção. Já pensou? Quem tem medo de injeção aqui? Mas se a gente está doente, a gente tem que se submeter ao processo de cura. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai passar a vida toda ferido. Hoje, Deus quer dar um basta nessa ferida aí da tua alma. E quando Ele te curar, você não vai mais mancar. Você não vai mais andar como aleijado. Porque você vai estar curado. E quando a cura vem, desata você para o crescimento, para o avanço, para conquistar aquilo que você quer conquistar. Porque uma vez que você está curado pelo Senhor, você está liberado para conquistar. Não tem mais amarra, não tem mais aquela cadeia, aquela prisão, aquela limitação. Você está curado. Você entendeu isso?
Aí o servo é orientado pelo Senhor na parábola para trazer os feridos. Traz os feridos, porque eles serão curados. Eles serão curados. Deus tem cura para você aqui hoje, meu querido. Você está precisando de uma cura? Se prepare, porque o Senhor quer te curar hoje. É um milagre. A cura do Senhor vem por um milagre. E é assim rápido. É você entender a revelação da palavra. É você saber que você precisa. E você ter a coragem de se expor para receber essa cura. É dizer, sou eu. E eu quero. E estique a perna para o Senhor botar o remédio. Estira o braço para Ele derramar o unguento para a sua cura, meu querido. É preciso fazer isso. Porque senão você gasta a vida toda. Muitos são curados e você vai ficar só olhando. Então tenha coragem, venha, se exponha e receba a cura do Senhor. Diga amém. Quem são os coxos? A palavra no texto grego para coxo, essa palavra ela traz para a gente um ensinamento. Aparentemente é uma lesão leve. O coxo tem uma lesão leve, ele caminha, mas com uma certa dificuldade. Aí ele precisa de uma ajuda. Às vezes uma bengala já resolve, um empurrãozinho. E o servo precisa saber dessas coisas para estender a mão para aquele que está coxo e puxá-lo. E ele vai andar. E ele vai começar a melhorar. E ele vai ser curado integralmente. Quem é o servo nessa história toda? O servo sou eu. É você. Você entendeu isso? Fala para a pessoa que está do seu lado. O servo dessa parábola sou eu. E cabe a gente ir atrás do pobre que está desesperado e trazê-lo para as bodas. Cabe a gente trazer o ferido para que ele possa ser exposto a um processo de cura do Senhor. Cabe a gente, como servo, trazer aquele coxo, porque ele vai andar, porque ele vai melhorar, ele vai se curar. Quando ele chegar à mesa, o milagre vai acontecer na vida dele. Diga amém. O reino de Deus, ele, como eu falei, o reino de Deus não existe ninguém que seja discriminado. Todos podem e devem vir à ceia. Mas um outro grande ensinamento é que o reino de Deus, ele exige prioridade máxima. Fale isso para o irmão que está do seu lado. O reino de Deus exige prioridade. O texto de Lucas 14, no verso 21, o texto vai dizer que o Senhor diz para o servo, sai depressa. Por que essa pressa? Porque o reino de Deus tem pressa. E aí quando a gente vê que o servo tem que sair correndo rápido, e aí a gente vê que aqueles que foram convidados tiveram as suas desculpas apresentadas, a gente vai observar que houve um problema no preparar de todo aquele processo. Toda a ceia foi preparada para trazer aqueles convidados. Mas não sei o que aconteceu com esses convidados. Arrumaram uma desculpa e não vieram. Eles foram convidados e eles apresentaram uma desculpa. Não deram prioridade àquele convite. Como é que eles iam chegar no reino de Deus se eles não priorizassem aquilo? Um deles disse assim, eu comprei um campo. Comprei um terreno. E preciso ir lá ver o terreno. A desculpa pode, vamos dizer assim, ser justificativa, muito legal e normal, porque ele precisava ver realmente o campo que ele comprou. Mas esse campo que ele comprou está acima do reino de Deus? A prioridade tem que ser sempre o reino de Deus. É isso que o Senhor da parábola está exigindo dos seus convidados. Não quero saber se eles compraram o campo ou não. Eu quero saber que eu os convidei e eles precisam estar aqui. É mais ou menos assim
a conversa. Esse terreno, esse campo que foi comprado, alegorizando, a gente pode dizer que é a vida financeira da pessoa, é o emprego, é a empresa, é o seu trabalho secular, e todos precisam trabalhar. E a gente vai entender isso plenamente. Ah, não, claro, realmente a gente tem que trabalhar. Aí a gente arruma uma desculpa para não ter tempo para as coisas de Deus. E a desculpa é: estou trabalhando. Aí depois a gente arruma uma segunda desculpa: estou cansado porque trabalhei muito. E quando é que vai chegar o reino de Deus a ter prioridade na sua vida? Quando? Nós estamos vivendo uma situação desafiadora à nossa fé. De um lado, o capitalismo. Do outro lado, o cristianismo. O que é que nós vamos fazer? Quem é que vai vencer essa luta aí? O capitalismo ou o cristianismo? O cristianismo só vai vencer se ele for prioridade em nossas vidas. O capitalismo só vai vencer se ele for prioridade em nossas vidas. Mas, infelizmente, muitos têm dado prioridade ao capitalismo em detrimento do cristianismo. Primeiro, os negócios. Primeiro, o meu trabalho. Primeiro, os meus investimentos. Primeiro, aí depois, se sobrar um tempo, aí eu vou cuidar do reino de Deus. Aí eu vou aceitar o convite para a festa das bodas. Não estabeleceu prioridade. Qual tem sido a sua prioridade na sua vida, meu querido? Você já parou para pensar nisso? Como foi que o Senhor da parábola se sentiu com este que deu a desculpa de comprar um campo? Sabe como é que ele se sentiu? Irado. É o que o texto diz aqui. E o Senhor, irado, ficou bravo, com toda a razão, prepara a festa, prepara a ceia, as bodas, e o convidado não aparece. O capitalismo tem vencido o cristianismo. O capitalismo é um sistema de valores baseado no capital, no dinheiro. O cristianismo é um sistema de valores baseado em Cristo. Você entendeu isso? Se a gente é cristão, a gente está vivendo, em tese, a gente deve estar vivendo um sistema de valores baseado em Cristo. Ora, se isso é verdade, o capitalismo não vem em primeiro lugar em nossas vidas. Ele vem depois. E sei lá quando, mas a prioridade tem que ser Jesus. Tem que ser as coisas de Deus. E a gente precisa corrigir essa rota. Mas ora, quando será que nós vamos aprender que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui? Quando é que a gente vai aprender isso? É isso que Deus diz na sua palavra em Lucas 12, no verso 15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus está dizendo é: não priorize o capital, priorize o reino de Deus. Dê prioridade na sua vida ao reino de Deus, às coisas de Deus. Porque se você não fizer isso, está tudo perdido. O que comprou as 5 juntas de bois, apesar do boi ser um animal para o trabalho, podemos alegorizar dizendo assim: essas juntas de bois representam um hobby que a pessoa inventa aí, que gosta de fazer. Tem gente que gosta de cuidar de boi, tem gente que gosta de cuidar de cavalo, tem gente que gosta de, sei lá, de atletismo aí, de corrida, bicicleta, maratona, sei lá, e tantas coisas mais que a gente inventa. Tem gente que gosta de futebol. Mas a questão é: tem alguma coisa errada em gostar de tudo isso? Não. Houve um tempo que a igreja demonizava o futebol. E se alguém fosse pego jogando bola, era disciplinado. Não pode. Não tem nada de errado você querer jogar bola, assistir futebol, fazer o que você quiser de hobby, de lazer, de... O que está errado é a sua igreja se reunir
e você trocar a reunião da igreja por um jogo de futebol na televisão, por um jogo sei lá de quê, por um eletrônico, pelo sei lá o que se inventa aí, aí sim, aí estaremos incorrendo no gravíssimo erro de trocar, de inverter aquilo que é importante em nossas vidas por aquilo que não é tão importante, que nós podemos fazer isso em outro momento, em outro horário até. Essa é a questão que nós precisamos refletir para a gente poder mudar a nossa postura. O outro diz, me casei e não posso ir. Naquela época, o casamento dispensava você até de servir ao exército e ir para a guerra. Então, estava justificado. O que significa o casamento? Família. Está tão clara a relação aí. Então, o Senhor da parábola convidou para as bodas e ficou irado com aquele que disse, eu me casei e agora eu não posso ir. Mas será que o reino de Deus vem em primeiro lugar, mesmo acima da família? O que você acha? A gente sempre ensina, família é prioridade. Família é a nossa célula principal. A família é o mais importante. Mas não é mais importante do que o reino de Deus. Você entendeu? E eu não estou falando nenhuma heresia aqui. Vou te dizer uma coisa. A sua família sem Deus, ela existiria? O seu casamento sem Deus, os seus filhos sem Deus. É um gravíssimo erro a gente trocar as coisas de Deus pela família, pelo casamento. Ah, porque meu esposo não gosta, aí eu não vou. Ah, porque... Onde é que está a sua prioridade? É interessante que em Lucas capítulo 14, depois que é relatada essa parábola, no verso 25, grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece, olha o que o texto vai dizer, a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, aí depois ele vai dizer, não é digno de mim. Então a prioridade é Deus. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. A prioridade sempre será Deus. A prioridade sempre será o reino de Deus. Sempre, sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Tem gente que diz assim, não, mas eu vou dar um tempo para eu poder trazer meu marido, eu vou trabalhar com ele e tal. Aí cede aos caprichos do marido, que não é crente, e inverte os valores na sua vida, e depois já era. Aí já era mesmo. Então a gente tem que aprender e fazer aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Isso não quer dizer que você, eu vou abandonar minha família, porque agora, se Deus chamar você para fazer isso. Eu lembro que em 1903, no grande avivamento da Rua Azusa, 2 jovens abandonaram tudo. Abandonaram o emprego, abandonaram suas famílias, fizeram um culto de despedida e eles foram chamados por Deus para fazer uma obra missionária numa prisão de segurança máxima, onde ninguém voltava vivo de lá. E eles foram chamados para entrar naquela prisão. E foram. E ninguém nunca mais ouviu falar deles. Abandonaram tudo, até a própria vida. Aí alguém poderia dizer, que absurdo! Como é que pode? Tem alguma coisa mais importante do que Deus em nossas vidas? Então a gente precisa organizar essa escala de valores na nossa vida. A gente precisa organizar as nossas prioridades para que a gente possa prosperar em tudo nas nossas vidas. Porque estamos falando de uma organização da vida. Organize o seu tempo, organize a sua vida, dê prioridade àquilo que é prioritário mesmo. Se organize, porque você vai conseguir tempo para fazer tudo aquilo que você quer. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim, há tempo para todo propósito debaixo dos céus.
Se você se organizar, vai dar tempo para você ir à sua célula, vai dar tempo para você participar de um discipulado, vai dar tempo para você estar na casa de Deus adorando o Senhor, porque você precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos deste momento de estar na presença dEle, como igreja, todo mundo junto, adorando, louvando, recebendo a unção de Deus, sendo exposto à unção do lugar que está sendo derramado ali. Alcança, gente, alcança as nossas vidas. Isso é importante, porque nós temos uma alma, nós temos um espírito que é eterno, e tudo isso que nós temos vai passar. Tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus jamais passará. Dá um aplauso a ele bem forte aí. Em certa ocasião, um discípulo disse para Jesus: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vem tu e segue-me. Mas Jesus disse isso? Disse. Mateus capítulo 8, versos 21, 22, está lá. Prioridade, o reino de Deus. É a primeira coisa que tem que funcionar na sua vida. Aí quando você faz isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer mais uma coisa para eu terminar. No reino de Deus só se entra com um convite. O reino de Deus você só consegue entrar se você for convidado. A parábola da grande ceia. Quando aquela pessoa que está presente ali na parábola diz assim para Jesus: ah, bem-aventurado, feliz é aquele que comeu pão no reino de Deus. Aí Jesus conta a parábola e vai dizendo: olha, eu convidei. Eles não vieram porque não quiseram vir. Eu convidei os judeus, convidei os fariseus, os mestres da lei, eles que não quiseram vir. Eles foram convidados. Agora eu vou convidar outros. E começa a convidar. Não vem nenhum penetra para as bodas da grande ceia do Senhor. Todos são convidados. Olha, você hoje está aqui porque você foi convidado por Deus para estar aqui. Sabia disso? Jesus resolveu convidar você. E você foi convidado e você veio. Você pode dizer: não, mas foi um irmão aqui, foi um líder de célula que me convidou. Não foi nada. Ele é apenas servo que convidou. Nós somos servos. E a gente está convidando aquelas pessoas que Deus está mandando. Todos são convidados. Não vem ninguém que não tenha um convite para participar. Nos dias de Jesus, o Senhor preparava a festa e mandava um convite dizendo: você poderá vir tal dia, tal horário para participar? Aí ele dizia: sim, ok, estarei lá. Aí o servo voltava e dizia para o Senhor: ele vem. Aí o Senhor dizia: prepare para tantas pessoas. Chegou o dia, preparou a comida, agora avisa para eles que está sendo servida. Aí eles iam e chamavam. Era uma dupla afronta. Depois de dizer um sim, chegou a hora e a pessoa dá um não para o Senhor. Era uma dupla afronta. Por isso que o texto diz que o Senhor ficou irado. E disse: convida agora os pobres, cegos, mancos, aleijados, os feridos, traze-os. Eu estava vendo o Ariano Suassuna. Ele tem umas... Então ele já morreu, né? Mas ele diz umas coisas engraçadas. Ele diz assim: o brasileiro, quando você convida ele para uma festa, se ele disser assim: eu vou, talvez ele vá. Mas se ele te disser: eu vou fazer todo esforço para ir, ele não vai.
Eu li uma matéria dizendo que acho que foi na Inglaterra, um pai estava processando uma pessoa porque preparou a festa, convidou, ele disse que iria e no dia da festa ele não foi. Então ele entrou com uma ação na justiça, um processo e disse, investi tanto. Ele disse que vinha e não veio, agora ele vai ter que pagar a conta. Não sei se vocês viram essa matéria. Jesus está chamando você para você vir. Será que você vai ter coragem de dar um não para ele? É interessante que o texto vai dizer assim, sai depressa para as ruas, para os becos, que era para distribuir o convite, né? Traz os pobres, os aleijados, os cegos. Há um processo aí nesse convite. Primeiro vem o convite, e o convite é assim, venham. Depois vem a palavra, tragam eles. Então houve o convite, agora traga, sai depressa e traze-os. Traze aqui. Aí depois o texto vai ter um terceiro momento no convite. Eles voltam e dizem, ainda há lugar. Agora sai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Preste atenção, servos. O desejo de Jesus é que a sua casa se encha. Olha só. É porque Ele é o Senhor da casa. E Ele diz, eu quero a minha casa cheia. Eu estou olhando daqui, tem algumas cadeiras vazias. Eu sei que tem pessoas em pé também, mas tem lugar. E dá para a gente botar mais cadeiras aqui dentro. E entupir de gente. Dá para encher. Toda vez que você chegar e olhar uma cadeira vazia, lembre dessa parábola. O líder que está na obra do Senhor, quando ele vê uma cadeira vazia, ele tem que se sentir incomodado, porque ele sabe que a vontade do Pai é a sua casa cheia. Você entendeu? É casa cheia. Quando você falta, ficou o seu lugar vazio ali. Não tem anjo que queira sentar e preencher, porque não resolve. Só você. E você não pode faltar. Não pode faltar. E como servo, você ainda tem que trabalhar e trazer os convidados. Aí o texto vai dizer, obriga-os a entrar. Eu fui estudar essa palavra. E às vezes a gente fica dizendo assim, olha, não pode estar assim, chamando e forçando, porque a pessoa às vezes vem com outros interesses. Ora, chamando os aleijados, os pobres, os cegos, os mancos. E depois ainda disse, sai pelos becos e valados e obriga-os a entrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Qual era o interesse destes convidados para vir às bodas? Qual era o interesse deles? Era em ter um relacionamento com o Senhor da casa ou era encher o bucho? Sabe qual era o interesse dele? Encher o bucho, meu irmão. Ele estava com fome. Era para encher a barriga mesmo. Ele veio interessado em comer. Às vezes a gente diz assim, não, eu não vou fazer isso porque as pessoas só vêm com interesse. E quem é que não vem com interesse? Todos vêm com interesse. Eles não vieram para ter um relacionamento com o Senhor da casa. Eles nem conheciam. Eles vieram interessados na comida. E o convidado, e o servo quando convidou, também sabia disso. Eles tinham que comer a comida que estava lá na mesa. A nossa obrigação é trazer as pessoas, não é julgar o interesse que ela tem no coração. Traz as pessoas. Ah, mas eu estou vendo que é. E daí? A gente tem que trazer. E depois ele resolve com Deus. A minha obrigação como servo é trazer. E o texto diz, obriga-os. Sabe o que é que significa literalmente essa palavra obriga-os? É dar um empurrão. É aquela pessoa passando na porta, você vem por trás e ó, vá. Use estratégias para encher a casa. Dê um jeito para encher a casa. Arrume uma maneira inteligente para encher a casa, para encher a sua célula, meu irmão,
para encher a sua célula. Aí depois você trabalha e traz esse povo, arrasta o povo para vir para a igreja. Ah, mas esse povo, eles precisam ser educados para vir para a igreja. Por acaso, se exigiu alguma educação daqueles pobres, cegos, aleijados, para vir para aquela ceia? Então, por que eu vou exigir? A casa é do Senhor, Ele dá um jeito. Igreja tem que ser assim. Tem que vir todo mundo, de todo jeito. Não importa como está, como não está. Ah, esse é não sei o quê, não estou nem aí para isso. Eu quero saber o que é que ele vai ser depois que ele se encontrar com Jesus. Aí você vai ver o que é que ele vai ser. Porque um dia nós éramos exatamente isso ou pior. E Jesus veio e mudou as nossas vidas. Você entendeu isso? Pode aplaudir mesmo. Pode aplaudir mesmo. Agora, para um judeu, para um fariseu, receber um convite e sentar de lado de um pobre, cego, aleijado, sujo, aí a religiosidade dele não permitia. E esse, infelizmente, é o problema de muita gente nas igrejas. E a gente precisa mudar isso. Eu quero ver essa igreja cheia. Eu não me importo de que jeito vem o povo sujo, rasgado, maltrapilho. Não importa se vem com fome, se vem mal educado, se vem não sei o quê, se vem ladrão, bandido, assassino. Eu não quero nem saber. A minha obrigação é encher a casa. E Deus vai fazer o trabalho de transformação, de mudança, de restauração. Deixa Deus agir. Aleluia. Mas uma coisa a gente não pode negar, viu? Bem-aventurado aquele que recebeu o convite e aceitou e veio. E você é este bem-aventurado, porque você veio e você está aqui para desfrutar deste grande banquete. Fique de pé, comece a aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu, meu irmão. Você foi convidado para a grande festa. Hoje a gente ainda não tem a visão, o entendimento, a ideia do que foi esse convite que Ele nos fez. Mas vai chegar um dia, um grande dia, naquele dia, quando toda a autoridade, todo mundo, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Aí o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde. Vocês foram convidados para as bodas, venham. Aí você vai marchar no meio de uma multidão enorme. E vai ter gente olhando que não veio e vai se lamentar. E você vai ser chamado para sentar à mesa nas bodas do reino de Deus. Agradeça a Ele, faça a sua oração de gratidão, porque nós estamos terminando o culto hoje, com um horário bem avançado. Mas e daí? Qual é o problema? A prioridade não é o reino?